Terapia ocupacional e bioética. Ocupação versus função. E o que faz o terapeuta ocupacional? Este conteúdo faz parte da playlist Terapia Ocupacional e Bioética, um espaço de estudo contínuo no canal Terapia Ocupacional, Psicomotricidade e Saúde Mental. Inscreva-se para acompanhar as próximas aulas e participe da reflexão deixando sua contribuição na pergunta fixada. Ocupação e função. A gente ouve essas palavras e às vezes parece que são a mesma coisa, né? Mas e se eu disser que para toda uma área da saúde a diferença entre elas é tudo? E que entender isso muda o jeito que a gente olha para o nosso próprio dia a dia? É isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos pensar numa coisa que parece simples, mas não é. Pensa aí, de verdade, o que significa viver o dia a dia? É só acordar, respirar, se movimentar? Ou tem algo a mais? É sobre aquelas pequenas e grandes coisas que a gente faz e que dão um sentido para a nossa existência. E essa resposta, acredite, está bem no coração da terapia ocupacional. E o primeiro passo para a gente entender isso é desvendar o que é ocupação. Mas calma lá. Não estou falando de emprego, de qual a sua ocupação. O sentido aqui é bem mais amplo, bem mais pessoal. No universo da terapia ocupacional, ocupação é isso. É tudo aquilo que uma pessoa faz no seu cotidiano e que tem, e aqui vem as palavras-chave, propósito e significado para ela. É muito importante isso. Guarda bem essas duas. Propósito e significado. Elas são a chave de tudo. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Desde as atividades mais básicas do mundo, como comer ou tomar banho, até as mais complexas, tipo trabalhar, interagir com a galera. Para uma criança, por exemplo, brincar é uma ocupação fundamental. Cada uma dessas ações preenche o nosso tempo e define quem a gente é. Ok, então, se ocupação é o que a gente faz, agora vamos entender o como a gente faz. E aí que entra o nosso segundo conceito, função. Pensa na função como se fosse a nossa caixa de ferramentas pessoal, sabe? São as capacidades, as habilidades do nosso corpo e da nossa mente que nos permitem, de fato, executar todas aquelas ocupações que a gente acabou de ver. Por exemplo, força nos músculos para a gente segurar um copo, coordenação motora para conseguir escrever, equilíbrio para andar sem cair. E olha, não é só coisa física não, viu? A memória para lembrar de uma receita e a atenção para focar numa conversa também são funções. São as pecinhas fundamentais do nosso maquinário interno. Agora que a gente tem as duas peças desse quebra-cabeça na mão, vamos juntar tudo? É aqui que as coisas começam a fazer todo o sentido. Olha que interessante essa organização. A função é o meio, é a ferramenta que a gente usa. E a ocupação é o objetivo, a razão pela qual a gente usa essa ferramenta. Uma coisa serve à outra. E aqui está o pulo do gato. Função é o meio para se fazer alguma coisa. Ocupação é o fim, o objetivo final daquela ação. É a diferença entre ser capaz de mover o braço e usar o braço para abraçar alguém. Sentiu a diferença? Vamos para um exemplo bem prático que ilustra isso perfeitamente. Na primeira etapa, a gente tem o trabalho da função, fortalecer a mão, melhorar a coordenação. Mas, para quê? Para chegar na segunda etapa, a ocupação, conseguir se alimentar de forma independente, com autonomia. A função sempre serve a um propósito maior, que é a ocupação. Com essa conexão bem clara, a gente pode finalmente falar do profissional que atua exatamente aí, nessa ponte entre o meio e o fim. O terapeuta ocupacional. Então, o que é a terapia ocupacional? É uma profissão da área da saúde que tem como missão promover a autonomia, a independência e a participação das pessoas na sociedade. E como ela faz isso? Usando as próprias atividades do dia a dia, as ocupações, como a principal ferramenta de tratamento. Essa frase resume a essência de tudo. E aqui está a sacada genial. A atividade, a ocupação, não é só o objetivo final. Ela é também o próprio caminho, o recurso terapêutico para se chegar lá. Traduzindo ao máximo, se alguém perguntar o que faz um terapeuta ocupacional, a resposta mais direta é essa. É o profissional que ajuda as pessoas a conseguirem fazer suas atividades diárias com o máximo de independência possível, seja conquistando essa independência ou recuperando-a. E para a gente concluir, vamos amarrar todos esses pontos. A missão final da terapia ocupacional, a razão de existir dessa diferença entre função e ocupação é muito clara. É capacitar as pessoas para uma vida com autonomia e com significado.
Então, se a gente tivesse que resumir tudo em 4 palavras, seriam estas: atividade, que é a ação em si; ocupação, que é essa atividade com propósito; e, finalmente, independência e funcionalidade, que são os resultados que se busca. Esses são os pilares da profissão. E para fechar essa nossa análise, fica a reflexão. Viver não é apenas funcionar, é se ocupar com aquilo que importa. Então, vale parar um momento e pensar: quais são as ocupações, as grandes e as pequenas, que realmente dão significado à sua vida? Você está acompanhando a playlist Terapia Ocupacional e Bioética, dedicada à formação em terapia ocupacional, psicomotricidade e saúde mental. Inscreva-se no canal e compartilhe sua análise na pergunta disponível nos comentários.